No dia 25 de dezembro de 2022, sim, no Natal, uma mulher encontrou o corpo de um taxista desaparecido no armário do seu então namorado. O namorado em questão é o infame assassino coreano Lee Gi-yeon, que foi desmascarado do ano passado por matar mais de uma pessoa. E uma das coisas que mais chocaram o povo lá na Coreia do Sul é o fato dele ser muito bonito, entre aspas, para ser um assassino, comparado até a idols de K-pop. E quanto que todo esse caso parecia muito ser a versão na vida real do filme Parasita. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafezinho Investigativo, canal do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade interna sobre o canal. Mês passado eu fiz uma live de Halloween com a outra metade do Cafezinho Investigativo, que é o nosso editor Danilo. Pra quem não assistiu a live toda, o Danilo, além de ser um ótimo editor, ele também é desenvolvedor de jogos, que é uma profissão muito legal e que eu nunca tinha parado pra pensar que isso é uma coisa. A gente já passou muito tempo conversando sobre isso e eu acho muito engraçado que eu nunca tinha parado pra pensar que realmente existe toda uma equipe de pessoas por trás dos jogos que a gente joga todos os dias. Por exemplo, primeiro tem que ter alguém pra criar o enredo do jogo. Daí também precisa de gente pra fazer a arte, pra fazer a animação, etc. E é por isso que o patrocinador dessa porção do vídeo é a EBAC. A EBAC é uma instituição de ensino que garante a melhor experiência de aprendizagem, com mais de 150 cursos online para você estudar onde e quando você quiser, incluindo vários cursos sobre games. Existem cursos mais específicos, como esse de Concept Art para filmes e games, ou esse sobre animação 3D e desenho de personagens 3D. Mas também existem alguns cursos mais abrangentes que oferecem uma formação completa. Assim, a EBAC garante que você já vai sair do curso preparado para o mercado, entendendo todas as etapas da criação de um jogo e ainda com 3 games desenvolvidos no final. Além de games, a EBAC também oferece vários outros cursos na área de audiovisual, marketing, design, moda, negócios, programação e data, entre outros. Em todos eles, a EBAC garante um acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado. E agora, até o dia 18 de novembro, a EBAC está com uma promoção que se chama EBAC Garante. Promoções de até 60% de desconto nos cursos, mais um curso bônus gratuito com qualquer compra. E usando o meu código Cafezinho Garante, você ganha mais R$200 de desconto. Não existe momento melhor para você garantir, badunts, o seu curso dos sonhos. Vou dizer que eu fiquei bem tentada de fazer o curso de marketing para games, para entender melhor as coisas que o Danilo fala e promover os games dele, sim. Mas eu também garanto que eu ainda vou terminar o meu curso de fashion design antes, ok? O que você garante até o final do ano. Obrigada, EBAC, por esse patrocínio e de volta para o vídeo. Dia 25 de dezembro de 2022, Natal. A senhorita Kim estava muito feliz porque ela passaria essa data especial com o seu então namorado, um homem de 31 anos chamado Lee Gi-yeon. Ah, e PS, o nome Kim é um pseudônimo que eu meio que criei pra ela porque o nome dessa namorada nunca foi divulgado. Os dois já estavam namorando havia alguns meses e ela não podia estar mais feliz com esse relacionamento, porque o Lee Gi-yeon parecia a definição de um namorado perfeito. Ele era alto, bonito e extremamente rico. Ele sempre a levava pra encontros em restaurantes caros, dava presentes caros. Ela realmente pensava que tinha tirado a sorte grande com ele. Até onde eu entendi, ela já estava praticamente morando com o Lee Gi-yeon num apartamento dele que ficava na cidade de Paju, lá na Coreia do Sul. E em determinado momento ali no Natal, ele saiu de casa para fazer alguma coisa, deixando a Kim sozinha. O Lee Gi-yeon tinha 3 gatos e um cachorro, e naquele dia ela começou a reparar que os animaizinhos pareciam que eles estavam com fome, e ela começou a abrir todos os armários da cozinha dele procurando comida para os bichinhos, só que ela não conseguia encontrar. Daí ela pensou, pode ser que ele guarde comida dos animais em algum outro lugar que não seja na cozinha, talvez algum armário ou despensa, e ela voltou a sua atenção para uma porta misteriosa que ficava no final do corredor e ela estava sempre trancada. Algo me faz pensar que ela ainda não estava morando com ele, ou ela não estava morando ali naquele apartamento fazia muito tempo, porque todas as notícias que falaram sobre esse caso deixam a entender que ela não sabia exatamente o que tinha atrás daquela porta. Ela conseguiu abrir a porta e o que ela viu do outro lado foi uma das maiores surpresas da sua vida, de um jeito muito negativo. Jogado no chão estava o corpo de um homem de meia idade já no processo de decomposição. E a Kim ficou chocada, porque todo esse tempo ela estava dividindo o teto com um cadáver e ela não tinha a menor ideia. E pior, a única pessoa que poderia
poderia ser responsável por, sei lá, ter matado este homem é o seu próprio namorado, que estava prestes a voltar para casa. Ela ligou desesperada para a polícia falando: socorro, meu namorado tem um cadáver escondido dentro de casa. Os policiais iniciaram as suas investigações imediatamente. A primeira coisa que eles tentaram determinar é: quem é este homem? Qual é a identidade dessa vítima e o que ele tem a ver com o Ig-Yeon? Eles compararam as características físicas da vítima com o banco de dados de pessoas desaparecidas lá na Coreia. E eles encontraram uma correspondência, que era um taxista que tinha sido dado como desaparecido naquele mesmo dia. O que em um primeiro momento não fazia o menor sentido, porque claramente o cadáver já estava em processo de decomposição, como se ele já tivesse falecido fazia algum tempo. E o mais estranho de tudo isso é que a família desse taxista falou que ele ainda estava mantendo contato com eles por meio de mensagens. Tipo, como se ele estivesse vivo mesmo. Nos últimos 5 dias, a família estava desesperada, pensando que alguma coisa tinha acontecido com ele, porque no dia 20 de dezembro, ele tinha saído de casa para trabalhar e nunca mais voltou. Mas o mais estranho é que ele continuou mantendo contato com a sua esposa e com seus filhos por mensagem. Então, eles mandavam mensagens perguntando assim: quando você vai vir voltar para casa? Estamos preocupados. E ele sempre respondia de volta alguma coisa como: agora eu não posso conversar, estou muito ocupado, ou meu celular tá ficando sem bateria, então não posso falar. O que era muito estranho, a família dele acreditava que não era ele do outro lado da linha. Porque essa pessoa se comunicava de uma forma muito diferente do taxista, e a família começou a ficar cada vez mais preocupada, e quando chegou o dia do Natal e ele não voltou para casa, eles resolveram ir de madrugada para a delegacia de polícia e dá-lo como desaparecido. As análises laboratoriais confirmaram a identidade do taxista, era realmente ele, e tudo indicava que ele realmente tinha falecido ali no dia 20 de dezembro, ou seja, no dia que ele desapareceu. Os investigadores chegaram para a namorada do Ig-Yeon e perguntaram assim, o que o homem estava fazendo naquele dia 20. E ela ficou super assustada, porque ele tinha passado o dia inteiro com ela e com a família dela. Parece que o Ig-Yeon até saiu pra jantar com os pais da Kim naquele mesmo dia. Então ele tinha um álibi. Não. Ainda mais porque a Coreia do Sul é cheia de câmeras de segurança. Então quando os policiais foram atrás das imagens das câmeras do restaurante onde ela falou que eles foram, eles realmente viram imagens do Ig-Yeon comendo com os pais da Kim como se nada estivesse acontecendo. Tipo, conversando, socializando, bebendo álcool. Nesse caso, como o corpo desse taxista foi parar no armário dele. Obviamente, o Ig-Yeon foi localizado e preso pela polícia. Segundo os policiais, ele estava muito calmo durante todo esse processo. E quando eles perguntaram pra ele: você matou esse taxista? Parece que ele confessou: sim, eu matei, e contou toda a sua versão dos fatos na maior calmaria. O crime realmente aconteceu no dia 20 de dezembro, mas depois do jantar que ele teve com os pais da sua namorada. Ele falou que eles ficaram conversando, bebendo e comendo no restaurante até mais ou menos umas 11 horas da noite, quando todo mundo resolveu ir embora, e ele tinha ingerido bastante álcool. Ele pôde ser visto virando vários shots de soju dentro do restaurante, mas mesmo assim ele decidiu dirigir para casa. Em um determinado momento, o Ig-Yeon, que estava embriagado, pensou que ele podia virar à direita em uma grande avenida, só que ele não podia, era contra as regras de trânsito. E no momento em que ele tenta fazer isso, um táxi bate na lateral do carro dele com bastante força. E todo esse acidente foi pego em câmeras de segurança da rua, então a gente sabe que foi realmente isso que aconteceu. Os dois saem do carro para conversar e imediatamente o Ig-Yeon começa a meio que implorar pro taxista não chamar a polícia. Isso porque, como a gente descobriu depois, o Ig-Yeon tinha várias passagens policiais por dirigir embriagado. Ele já tinha sido preso antes por causa disso. Então, se ele fosse pego novamente, com certeza ele iria pra cadeia. Então, ele decidiu fazer uma oferta pro taxista. Ele disse: por favor, não chame a polícia. Se você não chamar, eu tenho um bolo de dinheiro em casa, eu posso te pagar todo o conserto do seu táxi à parte e ainda vai sobrar mais dinheiro pra você. Meio que assim, subornando. Eu não sei como funcionam as leis de trânsito lá na Coreia do Sul, mas pelo que eu entendi, é meio que de praxe, se acontece um acidente de trânsito, chamar a polícia meio que imediatamente, mas muita gente decide resolver, tipo, só os dois motoristas à parte pra que eles não recebam nenhum tipo de multa, percam a carteira, etc. Então ele conseguiu convencer o taxista a ir até o seu apartamento em Paju, porque segundo o Ig-Yeon, ele tinha dinheiro suficiente no apartamento para pagar todo o conserto em mãos, assim, dar o dinheiro
dinheiro em mãos pro taxista. Novamente, tudo isso foi registrado em câmeras de segurança, principalmente do prédio lá do Guian. Eles puderam ser vistos estacionando o carro na garagem do prédio, subindo no elevador do prédio, então tudo isso foi confirmado. A partir daqui, a gente depende meio que da palavra do Guian, porque toda essa discussão aconteceu dentro do apartamento dele, sem nenhuma câmera de segurança. E como vocês vão ver agora no final do vídeo, o Guian não é uma pessoa muito confiável. Segundo o Guian, ele matou esse taxista por causa de uma discussão que eles tiveram dentro do apartamento. E segundo ele, o taxista começou a, tipo, subornar o Guian, exigindo cada vez mais dinheiro, ou aí ameaçando que ele ia chamar a polícia. E o Guian começou a ficar nervoso, irritado. Então, em um determinado momento, ele surtou e matou o cara. No começo, essa história parecia fazer sentido. Mas quanto mais a polícia investigava esse caso, com mais suspeitas eles ficavam. Porque tava óbvio que o Guian queria fazer parecer que esse crime não foi premeditado, que foi uma coisa que ele fez no calor do momento, provavelmente para reduzir a sua sentença. Só que tudo indicava que o crime foi premeditado sim. A evidência mais forte encontrada pela polícia de que ele realmente premeditou todo esse crime é o fato de que ele não tinha dinheiro na sua casa. A polícia descobriu que ele tinha apenas 450 mil won em dinheiro na sua casa, então aí dá, sei lá, uns $400 em dinheiro vivo. Ele não tinha muito mais que isso na sua conta bancária, ou seja, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar esse conserto. Por que você chamaria alguém para ir até a sua casa para pegar dinheiro se você sabe que você não tem esse dinheiro? Outra coisa suspeita é que apenas 20 minutos depois daquela imagem do Guian e do taxista subindo até o apartamento, o Guian pode ser visto novamente no elevador descendo e ele estava agindo super calmo. A polícia acredita que ele cometeu esse crime, tipo, matou alguém em 20 minutos e a forma que ele estava agindo ali no elevador era como se ele não tivesse feito nada. Então a polícia ficou muito assustada, sabe? Tipo, será que essa era a primeira vez que ele tinha matado alguém? Porque ele não estava agindo como se fosse. Também existem algumas provas de que o Guian tentou ocultar algumas dessas evidências para evitar CP. Como, por exemplo, apenas minutos depois do crime, ele foi até o táxi ali do taxista e dirigiu por 1 quilômetro, largando o carro em um terreno baldio. Mas antes, ele tirou todos os registros da caixa preta que ficava dentro do táxi, tanto do táxi quanto do seu próprio carro. Eu já falei sobre isso em vários casos anteriores, mas na Coreia do Sul parece que é exigido, ou pelo menos a maioria dos carros tem, uma caixa preta que registra absolutamente tudo que acontece com o carro. Então ele registra todas as conversas dentro do carro, localização GPS, hora que as coisas aconteceram, não sei exatamente como é que funciona. Enfim, ele tirou o cartão de memória dessas duas caixas pretas e se livrou delas. Os vizinhos dele falavam que ele fumava bastante, então sempre entrava aquele odor de cigarro dentro dos apartamentos deles. E do nada eles começaram a sentir um cheiro de rosas, como se ele estivesse acendendo velas ou incenso para mascarar o cheiro do cigarro, ou era isso que eles pensavam. Na verdade, ele estava usando esses incensos para mascarar o cheiro de cadáver em decomposição. Outro fato perturbador é que o Guian começou a gastar todo o dinheiro do taxista logo após o crime, porque o taxista estava carregando o seu cartão de crédito com ele e o Guian não perdeu tempo, pegou o cartão de crédito, começou a gastar. Ele foi em vários bares, restaurantes caros, hotéis de luxo, todos aqueles presentes que ele dava para a namorada dele, foi usando o dinheiro do taxista que ele roubou. É estimado que ele gastou mais ou menos aí uns $7 mil no cartão desse taxista, sem contar todos os empréstimos que ele fez com o nome do taxista. Por quê? Ele conseguiu desbloquear o celular do homem usando reconhecimento facial quando o taxista já estava falecido, e assim ele teve acesso aos aplicativos de banco e pegou um monte de empréstimos. E agora, nessa história, vem outro baque. Enquanto a polícia investigava a vida toda do Guian, eles descobriram uma coisa muito perturbadora, que aquele apartamento de Paju onde ele morava não estava no nome dele, ou seja, não era seu apartamento, ele também não estava pagando aluguel. Na verdade, a dona do apartamento era uma mulher de mais ou menos 50 anos de idade que também estava desaparecida. Essa mulher estava desaparecida desde agosto de 2022, 4 meses antes dele matar o taxista. E amigos e familiares dessa mulher falaram que eles ainda estavam em contato com ela
através de mensagens ou nas redes sociais, só que eles estavam achando muito estranho que ela nunca se propunha a fazer uma ligação de vídeo ou encontrar pessoas ao vivo. E sim, é exatamente o que vocês estão pensando. O Ig-Yeon fez outra vítima além do taxista. Segundo ele, essa mulher era sua ex-namorada, apesar da diferença de 20 anos de idade entre eles, né? E ele também confessou tê-la matado. E ele fez todas as mesmas coisas que ele fez no caso do taxista aqui também. Ele roubou todo o dinheiro do cartão de crédito dela, pegou empréstimos e até ficou, né, com o apartamento dela. Foi a partir desse momento que as pessoas lá na Coreia começaram a se referir a esse caso como o verdadeiro Parasita, do filme Parasita mesmo. Vocês devem conhecer esse filme sul-coreano, mas se vocês não conhecerem, eu vou dar uma sinopse sem spoilers aqui pra vocês. Basicamente, existe essa família que é menos afortunada, eles têm menos dinheiro e eles começam basicamente a aplicar golpes em uma família mais rica, tipo passar a perna neles e viver às custas dessa outra família. E eu acho que as pessoas começaram a chamar o Ig-Yeon de o verdadeiro caso do Parasita mesmo, porque ele fazia exatamente isso, ele vivia às custas do dinheiro das outras pessoas, do apartamento delas, etc. Ele era um golpista. E várias coisas foram reveladas durante a investigação, como por exemplo o fato dele provavelmente ser um mentiroso patológico. Segundo um colega de escola do Ig-Yeon, desde aquela época, quando ele era adolescente, ele já mentia muito para os seus colegas. Ele vivia dizendo que ele era um herdeiro de uma família rica, que ele mesmo era rico, e as pessoas iam descobrindo que ele estava mentindo. Então ele não conseguia manter amigos porque ninguém sabia quando ele estava falando verdade ou quando era mentira. E agora, já adulto, ele também continuou mentindo para os outros. Ele era muito sociável, ele conseguia falar com as pessoas facilmente, mas ele sempre mentia para elas, falando que, sei lá, ele era um empresário bem-sucedido, um herdeiro rico. Só que a verdade é que todo o dinheiro que ele tinha era às custas das outras pessoas, das suas vítimas. Ele estava desempregado com 31 anos. E ele também mentiu várias vezes pra polícia. Quando ele confessou também ter matado a sua ex-namorada, ele falou que ele tinha jogado o corpo dela dentro de um riacho que ficava na cidade de Paju. A polícia, os bombeiros foram com equipes extensas até esse riacho para tentar procurar os restos mortais dessa mulher, só que tinham vários problemas aí. Várias tempestades e chuvas fortes aconteceram logo depois do crime, então muitas evidências desapareceram, sem contar que esse riacho fica quase que na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, então era uma região perigosa que poderia ter minas de terra que poderiam explodir, então foi muito difícil essa busca, e durou vários dias, várias pessoas e ninguém conseguiu encontrar nada. Só que no dia 3 de janeiro de 2023, uma semana depois que a polícia já começou seus esforços de busca, o Ig-Yeon muda completamente a sua história. E aí dessa vez ele fala que ele não jogou os restos mortais da sua ex-namorada no rio, que na verdade ele enterrou nas margens do rio, porque era inverno quando isso tudo aconteceu, então ele tá... Não era inverno. Não era inverno quando ele enterrou, era inverno quando a polícia começou a buscar nas margens do rio. Mas como tava tudo congelado lá em janeiro desse ano e tal, a polícia também não conseguiu encontrar nenhum resto mortal. O mais estranho é que o Ig-Yeon mudou a sua história pelo menos uma vez, né? Primeiro ele falou que jogou no rio, depois ele falou que enterrou, só que ninguém sabe se ele tá falando a verdade ou não, e ninguém conseguiu encontrar o corpo dessa mulher, se eu não me engano, até hoje. E mais uma vez, ele tentou justificar esse crime falando que foi no calor do momento, foi durante uma discussão de casal entre os dois, e que definitivamente não foi premeditado, com certeza para reduzir a sua sentença. E outra preocupação dos policiais era que talvez ele tivesse feito mais vítimas do que apenas o taxista e sua ex-namorada, porque o jeito que ele agia durante o interrogatório, logo depois dos seus crimes, era muito calmo, como se fosse alguém que já tivesse cometido vários crimes antes. Poderia a Coreia estar lidando com um novo serial killer? A notícia já tinha se espalhado, o pessoal na Coreia começou a ficar muito preocupado, pensando que o Ig-Yeon possivelmente era um serial killer e que ele tinha feito várias outras vítimas. E vários aspectos estranhos do seu passado começaram a vir à tona. Como, por exemplo, surgiu um vídeo do Ig-Yeon em uma piscina com um gatinho na coleira, um dos seus 3 gatos, né? Ele joga o gato na piscina, parece tipo com violência, e o gatinho tá com certeza muito estressado, tentando sair da piscina, e o Ig-Yeon tá rindo, e as pessoas viram esse vídeo como tortura animal. E muita gente começou a apontar que é uma característica de pessoas que cometem crimes
no futuro, tipo serial killers, a começar maltratando animais. E também surgiu outro vídeo interessantíssimo que até onde eu sei aconteceu no dia 25 de dezembro, no dia que ele foi descoberto, né, o corpo do taxista, que naquela noite ele tinha ido para um bar ou para um restaurante e ele se aproximou de um grupo de jovens de 20 e poucos anos, todos homens e tal, e ele falou: eu vou pagar bebidas e carne, tipo churrasquinho coreano pra vocês. Churrasco coreano é uma coisa meio cara, então os meninos aceitaram e sentaram na mesa com o Ig-yeon, que era um homem desconhecido pra eles. Então ele realmente pagou tudo, começou a contar as mentiras dele, falando que ele era um homem super rico, que ele era um empresário de sucesso, se gabando de tudo. Só que conforme a noite foi passando, ele começou a ficar mais e mais bêbado e ele começou a falar coisas estranhas pra esses jovens, como: até onde vocês iriam por dinheiro? Vocês matariam uma pessoa? E esses jovens começaram a ficar muito preocupados e tentaram sair da mesa, só que eles começaram uma briga e existem registros das câmeras de segurança de tudo isso acontecendo. O Ig-yeon sentando na mesa, conversando com os jovens e brigando com eles do lado de fora. Essas todas são atitudes suspeitas e um pouco assustadoras. Então os coreanos começaram a exigir que a polícia divulgasse tanto o nome quanto a foto do Ig-yeon nas notícias. Porque o que vocês precisam saber é que nessa primeira semana, o Ig-yeon não teve o seu nome nem a sua foto divulgada em lugar nenhum. Porque na Coreia existem leis muito rigorosas sobre divulgação de imagens de criminosos. Até onde eu vi, para um criminoso ter a sua imagem divulgada, ele precisa autorizar, o que poucos criminosos autorizam, né? Ou é formado um comitê especial lá da polícia coreana para deliberar se é de interesse público divulgar o nome completo e a imagem de tal criminoso, que é, se eu não me engano, o que aconteceu no caso do Anthroom, que é um caso terrível que a gente já cobriu aqui no canal, em que a foto das pessoas que cometeram o crime foram divulgadas porque os crimes foram hediondos. De acordo com o Namuwik, que é tipo o Wikipédia lá da Coreia, a agência de polícia do norte de Gyeonggi realizou esse comitê para deliberar se eles deveriam divulgar as imagens ou não, e eles decidiram que deveriam sim, e acabaram divulgando a foto da carteira de motorista do Ig-yeon, que foi uma foto que ele mesmo escolheu. E essa foto estampou todos os jornais da época. As pessoas ficaram chocadas, principalmente com o fato de que ele era um homem convencionalmente muito bonito. Ele foi até comparado a idols de K-pop. Tudo bem, muito provavelmente essa imagem foi retocada por Photoshop e tal, mas as pessoas concordavam que ele era muito bonito e começou toda uma discussão sobre: nossa, se eu visse ele na rua eu não teria a menor noção que ele é um assassino e tal. E outras pessoas falando: mas assassino não tem uma cara exata. Enquanto tudo isso acontecia, a polícia continuou investigando a possibilidade do Ig-yeon ter feito uma terceira vítima. Parece que os policiais encontraram manchas de sangue antigas dentro de uma mala de viagem que ele tinha e no teto da casa. E no começo eles não tinham identificado como sendo nenhuma das duas vítimas, o taxista ou a ex-namorada. Conforme a investigação foi passando, eles conseguiram conversar com 380 pessoas, que eram todas as pessoas que ele estava em contato durante a época do crime. A polícia foi ligando uma a uma todas as pessoas que conheciam o Ig-yeon ou que ele estava mais ou menos em contato para verificar se elas estavam vivas. E parece que todas elas estavam. E pelo que eu vi no Namuwik também, o sangue que foi encontrado na casa dele era de uma mulher que ele conhecia antes e ela também estava viva. Ou seja, com base nos resultados da investigação, até o momento não há vítimas adicionais. Então, no dia 19 de maio de 2023, o Ig-yeon foi condenado à prisão perpétua. A filha do taxista não ficou nada feliz com essa sentença, porque ela acredita que ele merecia a sentença de morte pelos crimes que ele tinha cometido. E naquele mesmo mês, ela entrou com apelo dessa decisão judicial para ver se ela conseguia uma pena de morte. Só que super recentemente, tipo mês passado, dia 19 de outubro desse ano, 2023, a polícia negou esse apelo e manteve a condenação inicial de prisão perpétua. E esse foi o caso do assassino Ig-yeon, que chocou a Coreia do Sul recentemente, provando pra todos que um assassino não tem rosto. Se vocês acharam esse caso interessante, porque agora vocês não assistem o último vídeo que eu publiquei aqui no cafezinho, que é o caso de um estudante de 18 anos que tirou a vida da sua própria mãe e ficou morando com o corpo dela por 8 meses, também lá na Coreia do Sul. Como sempre, obrigado por assistir, e se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado.